Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o terceiro domingo da Páscoa. E esse domingo vem recheado de teologia, onde nós vemos o sacramento da Eucaristia sendo nos apresentado como um sacramento pós-pascal, como um sacramento de ressurreição, como um sacramento do ressuscitado. É preciso que nós compreendamos a dinâmica da Mãe Igreja, a dinâmica da Igreja de Cristo a nos catequizar. A Igreja que celebra a ressurreição de Jesus, 8 dias, como se fosse o único dia de festa. E no domingo subsequente, isto é, hoje, a Igreja nos coloca a aparição de Jesus ressuscitado, celebrando a Santa Eucaristia. E nos mostrando que o sacramento da Eucaristia é o sacramento do Cristo ressuscitado. A teologia da Igreja nos diz que a presença real de Jesus na Eucaristia é a presença do Cristo ressuscitado. Não é a presença do Cristo feito homem lá andando em Nazaré, em Jerusalém, não. É o Cristo glorioso que nos alimenta, que nos santifica, que está presente na sua igreja. Por isso que o grande símbolo do ressuscitado não é a imagem de Cristo ressuscitado, mas é o Círio Pascal. Eu achava engraçado porque uma criança me dizia assim: padre, a gente não está celebrando a ressurreição, por que o senhor não incensa o ressuscitado lá e o senhor vem incensar o Círio Pascal? E eu disse: olha, está percebendo as coisas, porque para a igreja a imagem do ressuscitado está no Círio Pascal, porque não é mais aquele corpo humano que andou, que se empoeirou pelas ruas de Nazaré e de Jerusalém, não, mas é agora o corpo de Deus glorioso, que está no céu e está na terra no mesmo tempo, está no céu e está na terra ao mesmo tempo. É por isso que quando Maria de Magdala tenta segurar Nosso Senhor pelos pés, ele diz: não me segures. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Maria, eu não pertenço mais a este mundo. Eu venci este mundo. Eu agora estou de onde saí, na eternidade. Maria, o meu corpo agora é glorioso. O meu corpo agora é totalmente glorioso na força do Espírito Santo. Só que vejam bem, meus irmãos, é esse corpo glorioso que não estava mais preso ao tempo e ao espaço, que se faz presente na Eucaristia. É o corpo do ressuscitado presente na Eucaristia. É o corpo do ressuscitado presente no altar. É o corpo do ressuscitado que se faz presente aqui, que se faz presente no altar de Deus. Muitas pessoas não conseguiram ainda assimilar a catequese eucarística da igreja. Não
é um pão, mas é o corpo glorioso de nosso Senhor. Não é mais um pedaço de pão ázimo, mas é o corpo de Deus glorioso, que nos alimenta, que nos robustece, que é de verdade a presença real dele na igreja. É por isso toda a veneração da igreja com a Eucaristia, todo zelo, todo amor, todo respeito, todo decoro com a liturgia. Por quê? Porque a igreja crê, desde o primeiro século da era cristã, que a Eucaristia é a presença real de Cristo. Os cristãos nunca questionaram a presença real de Cristo na Eucaristia. A igreja nunca teve um lapso para dizer assim, ele não está presente aqui. Ele sempre esteve presente nos altares. E é por isso que nós celebramos aquilo mesmo que ele celebrou. Vejam esse texto de Lucas. Ele é único na Sagrada Escritura. Nem João fala desse episódio. Nem João, testemunho ocular, que estava aqui no meio deles, quando Cleófas e o companheiro foram lá dizer como reconheceram Jesus. Nem João escreveu, nem Mateus escreveu. Quem nos escreve é Lucas, discípulo imediato de Paulo, que também não estava lá. Mas nos dá dados aqui que a gente sabe que a cena foi verdadeira. Primeiro, os discípulos ali não reconheceram Jesus. Olha que coisa. Gente, a ciência bíblica nos diz que esse Cleófas aqui era muito próximo a Jesus. Era muito próximo a ele. Por quê? Porque Maria de Cleófas é apontada como uma das irmãs de Maria, mãe de Jesus. Maria de Cleófas, a outra Maria. Esse Cleófas aqui era muito próximo a Jesus. E ele não reconhece Jesus. Mas parem para pensar um pouco como uma pessoa morre numa sexta-feira, num domingo ressuscita, aparece e não se conhece. Santo Ambrósio de Milão diz assim: o corpo glorioso é tão belo, mas é tão perfeito, que perpassa toda a beleza humana, de forma que ele fica desfigurado da forma como ele viveu antes. Ou seja, fica irreconhecível. Por quê? Porque todo divinizado, porque todo divino, porque todo imbuído no Espírito Santo de Deus. Por isso que eles não conheceram. Não foi aquele corpo, como eu já disse na prédica de hoje, que caminhava pelas ruas. Não foi aquele corpo que suou, mas agora é o corpo glorioso, o corpo revigorado, onde do corpo velho só ficou presente as marcas da paixão, só e unicamente. Eles estranham, eles se aproximam, eles vão caminhando. Santo Agostinho, quando vai comentar esse texto aqui no seu comentário, Santo Agostinho diz assim: olha, os discípulos aqui de Emaús estão subindo a Jerusalém. Jerusalém sempre representou o céu. Os discípulos aqui caminham para o céu. Somos nós a caminhar. E na caminhada da vida, ele se apresenta a nós. Se apresenta e prega, se apresenta e evangeliza,
se apresenta e nos catequiza. Esses discípulos aqui, eles são a prefiguração de todos nós, que estamos caminhando para o céu e que em muitos momentos da nossa vida o Senhor se apresenta para catequizar, para nos falar dele mesmo. Se apresenta pela boca da igreja, pela boca dos ministros sagrados que vivem em comunhão e pregam a doutrina correta. Se apresenta pelo ensinamento do magistério, do Santo Padre o Papa. Se apresenta por uma boa pregação de um leigo que de verdade se dispõe a anunciar o reino de Deus. Se apresenta a nós na ajuda mútua de um irmão. Se apresenta a nós e vai se apresentando ao longo da nossa caminhada rumo ao céu. Mas é preciso ficar atentos, porque os discípulos de Emaús, nesse aspecto, eles não estavam atentos para perceberem que ali era o Senhor. Aí Santo Agostinho diz assim depois: eu tenho medo do Cristo que passa e não volta mais. O Senhor esteve com eles, eles não perceberam. A única coisa que eles perceberam ali era que enquanto ele pregava, que enquanto ele evangelizava, o coração deles ali ardia. Era gostoso escutar aquele homem diferente, era gostoso escutar aquele homem estranho. Aquele homem tinha um quê diferente. E Lucas, ao escrever o texto, diz que Jesus fez ali de verdade uma exegese. Foi passando por todos os textos das Sagradas Escrituras que falava a respeito dele. Saiu catequizando, saiu evangelizando, e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Vejam que é a mesma coisa que a igreja faz, com exceção do tempo pascal. A igreja nos coloca todos os anos a primeira leitura sempre do Antigo Testamento, começando dos escritos de Moisés, que é o Pentateuco, que a tradição diz que foi Moisés que escreveu, começando lá de trás e passando pelos profetas todos. É por isso que a gente termina, quando vai ler, dizendo palavra do Senhor. Por quê? Porque a chave interpretativa do Antigo Testamento é o fenômeno Cristo, é Ele. E o que a igreja faz? O que Ele fez. Explica as passagens da Escritura que nos fala de Cristo Jesus. Só que é interessante porque aqueles homens ali se sentiram tocados por aquela catequese. Jesus se apresenta como um grande catequista e vai ali catequizá-los. Só que Jesus faz de conta que vai passar. E eles, sentindo o sabor da palavra de Deus, escutando o sabor, sentindo o gosto da palavra de Deus, saboreando através do ouvido a palavra de Deus, aqueles homens dizem assim: não vamos deixar ele partir não, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Por quê? Porque já é tarde e a noite vem chegando. Aqui também existe um pensamento muito santo. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, quando pega esse texto, o Santo Padre diz que no momento das trevas, a noite escura é sinônimo de trevas, nós sempre devemos pedir a presença de Cristo. Fica comigo, Senhor. Nesse momento de agrura, nesse momento de escuridão, nesse momento de solidão, fica comigo. Não me deixa, Senhor, sozinho. Não me deixe sozinho no momento de escuridão.
E o Senhor ali permanece com eles. Como o Senhor permanece conosco também na hora das agruras da nossa vida. Jesus fica, senta-se à mesa com eles, e vejam que faz aquilo que faz na quinta-feira, que fez na quinta-feira santa. Tomou o pão, abençoou, partiu e entregou, que são os 4 gestos eucarísticos da missa. Nós tomamos o pão, nós abençoamos o pão, nós partimos o pão e distribuímos o pão. A mesma coisa que ele fez, a igreja faz. A mesma coisa que Cristo fez, a Santa Mãe Igreja faz. E, nesse momento, os olhos deles se abriram, ou seja, eles reconheceram Jesus. Quando Jesus fez acontecer ali os 4 gestos eucarísticos, tomou, abençoou, partiu, distribuiu. E aí eles perceberam que aquele homem ali era ele. Agora, como eles perceberam? Aí eu gosto de uma explicação de São Julião Eimarde, quando ele vai dizer assim: mas ele celebrou com tanto zelo e com tanta dignidade a Eucaristia, ele celebrou com tanto zelo ali, com tanto amor, que eram gestos únicos, que os discípulos disseram assim: é ele. Da forma como ele celebrava, da forma como ele celebrou, porque com certeza já deveriam ter visto ele fazer a mesma coisa. Só que nesse momento ele sumiu, ele desapareceu. E por que desapareceu? Porque não era o corpo humano mas era o corpo glorioso, o corpo revigorado, com a fibra do Espírito Santo de Deus. Ele sumiu, desapareceu. Eu gosto de imaginar a cara de surpresa dos discípulos, um olhando para o outro, se entreolhando, e quem sabe o medo tomando conta dos pés à cabeça. Ele sumiu. Vejam que é o mesmo gesto que a liturgia da igreja faz. Quando o sacerdote, ao celebrar a Eucaristia, ele eleva para vocês contemplarem e adorarem. Vocês reconhecem ele? Aqui é ele, é a Eucaristia válida, porque o nosso Padre está em comunhão com o nosso Bispo, com a igreja, é o corpo dele. E o que é que acontece? O Padre cai. E o que a gente fica vendo? Jesus no altar, só e unicamente. É um gesto muito bonito da igreja, onde o Padre some que está celebrando, e a gente tem a mesma sensação dos apóstolos, dos discípulos. É ele que está aqui. A mesma coisa acontece com o sangue. Elevou, vocês reconheceram, é a Eucaristia válida, é Cristo presente. O Padre some e a única coisa que vê no altar é a Eucaristia. Meus irmãos, é o que nós temos. Não temos mais nada enquanto igreja para oferecer a vocês, senão o próprio Deus. A igreja não tem nada para oferecer, a não ser Deus. Oferece ao Pai, oferece a vocês. E aqui está a nossa riqueza. Aqui está a centralidade da nossa vida. Aqui de verdade está o nosso tesouro. É por isso que esse tesouro aqui, nós devemos recebê-lo com todo zelo,
com todo amor, com todo carinho. Não é com toda roupa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer modo, mas recebê-lo com o nosso coração totalmente em Deus. Recebê-lo de verdade depois de adorarmos, depois de sermos instruídos pela sua palavra, depois do nosso coração totalmente ardendo, reconhecer a Ele. É por isso, minha gente, que eu desejo que cada um de vocês aprendam a adorar Jesus na Eucaristia. O cristão, ele só pode dizer que de verdade tem uma fé eucarística quando ele aprende a gastar o seu tempo com Jesus na Eucaristia. Adorar Jesus. É por isso que muitos de vocês precisam aprender ainda que quando se chega na igreja, a primeira coisa que se faz é colocar o joelho no chão. Você entrou, se entrar e vai se ajoelhar, está certo. Mas se entrou, isso vai diretamente sentar. Primeiro você tem que colocar o joelho no chão. E se você sair da igreja, você tem que colocar o joelho no chão. Mas eu só vou aqui fora, no banheiro, ou vou aqui resolver alguma coisa, aconteceu rapidinho, saiu, tem que colocar o joelho no chão. Voltou, tem que colocar o joelho no chão. Com decoro, com zelo, com respeito. Por quê? Porque é a presença dele em nosso meio. Por isso que eu nunca quis, de modo nenhum eu quis criar o hábito nessa paróquia, enquanto eu estou pároco aqui, de fazer capela do Santíssimo. Eu sempre julguei e vi, e acho muito decente, que o corpo de nosso Senhor seja adorado no meio da igreja. Porque é a centralidade da nossa fé. Por quê? Porque é aqui que ele deve ficar para ser adorado por todos nós. Não em um quartinho escondido de um lado e do outro, não, mas no meio da igreja. Por quê? Porque todos nós devemos adorá-lo assim. Está aqui. Essa casa é casa de oração. Essa casa é casa que realmente Deus está presente. Só que vejam o que é que acontece. Nesse momento, os olhos dos discípulos se abriram. Eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. E um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Olha, minha gente, no dia que vocês fizerem de verdade uma experiência com nosso Senhor, que o coração de vocês arder, o coração arder de verdade, ficar flamejando ali, e vocês sentirem uma eclosão de amor, vocês serão incapazes de ir embora, serão incapazes de deixar de rezar, serão incapazes de abandonar uma pastoral, um movimento, porque sempre vão querer permanecer assim, totalmente eclodidos na Eucaristia, totalmente eucaristizados. Por quê? Porque o meu coração, ele deve arder por Deus. Porque o meu coração, ele arde por Deus. Arde de amor. Se vocês veem a imagem do coração de Jesus, lá no fundo tem uma perto da escada, ou o próprio coração da bem-aventurada Virgem Maria, todos eles têm uma chama ardente. Por quê? Porque é o coração do homem que deve arder por Deus.
O coração de Cristo ardeu de amor pelo Pai por nós. O coração da bem-aventurada Virgem Maria ardeu de amor por Ele e pelo Pai por nós. E o nosso coração deve arder também de amor pelo Pai. E assim a gente compreender que de verdade nós estamos fazendo uma experiência com Ele. Só que vejam, minha gente, aqui a atitude de Cleófas e do seu companheiro. Na hora que eles tiveram a visita de Deus, eles não vão fundar uma igreja para eles, não. Olha o que é que eles fazem. O texto santo diz que naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Uma vez, na minha lecção divina, fazendo desse texto, eu brinquei, eu disse assim, brincando espiritualmente comigo mesmo, mas é danado. Foram embora e nem arrumaram os vasos sagrados. Correram, deixaram lá tudo sujo. Mas vejam, minha gente, olha a atitude deles. Correram para estar com a igreja, com o grupo, com os irmãos. Correram para dizer: Jesus apareceu a nós. É verdade que Ele está vivo. Vejam que antes eles não acreditavam. Olha, estão dizendo que as mulheres foram lá e apareceu. Os anjos dizendo que Ele está vivo. Ah, Ele ninguém viu. E eles estavam vendo. A eles ninguém viu. E eles estavam ali diante dele. Eles correram para os apóstolos. Correram para a igreja. Eles queriam estar reunidos. E aí a gente imagina a alegria, a euforia daqueles homens todos. E o próprio Simão ali estava. Se os 11 estavam, Simão estava. Judas tinha se suicidado. Matias não tinha sido eleito ainda para ocupar o lugar de Judas. Os 11 estavam ali. E eles disseram: é verdade, apareceu a Simão. E o que me chama a atenção é porque não é Simão que fala. Simão não diz assim: ele apareceu a mim. Não. Talvez Simão estava ali ainda receoso, com o coração triste. Eu neguei meu Senhor. Porque não é a atitude típica de Simão. Simão aqui é Pedro. Não é a atitude de Pedro. Pedro sempre foi atirado, sempre foi o primeiro a falar. E aqui eles falaram. Ele realmente ressuscitou e apareceu a Simão. Simão devia estar ali, broxoxô no cantinho, triste. O que Jesus disse a Simão, a gente não sabe. Deve ter dado uma boa reprimenda, né? Uma correção boa, né? Você me negou, seu cabra, né? Olha eu aqui de pé. E Simão confirma, quem sabe com a cabeça, apareceu a mim mesmo. Então, eles contaram o que aconteceu no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Como tinham reconhecido Jesus no pão partido. É por isso, eu falei isso por esses dias aqui na igreja, é por isso que eu pulo a paz de Cristo, porque vocês se dispersam muito. Porque é justamente nesse momento que nós estamos fazendo o gesto que Cristo fez, partindo o pão. E é nesse momento que a gente tem que reconhecer que é Ele. É por isso que a gente reza: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Piedade da nossa incredulidade, piedade da nossa falta de fé, piedade muitas vezes das nossas infidelidades. Tem, Senhor, piedade de nós. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós cresçamos no amor à Eucaristia. Se vocês querem ler um texto bonito
da tradição da igreja é um textozinho eucarístico chamado Mater Nobiscus Domine, um documentozinho da igreja que fala justamente da espiritualidade da Eucaristia, para que nós possamos crescer e tomar consciência da presença real de Jesus. Por isso o respeito, por isso o silêncio, por isso os ensaios, por isso a dignidade da gente com amor e com carinho nos prepararmos para reconhecermos o Senhor no partir do pão, que nos alimenta, que nos ajuda, que nos fortalece. Só que vejam bem, meus irmãos, na próxima semana, a teologia da igreja vai nos apresentar esse Cristo que é ressuscitado, que se faz pão como pastor, Ele que conduz as suas ovelhas, Ele que conduz o seu povo rumo ao céu. E nós somos ovelhas no rebanho do Senhor, devemos com dignidade e sabedoria aprendermos a escutar a voz do pastor que nos chama, para podermos repousar e descansar em pastos verdejantes, que de verdade vai nos dar a paz que nós tanto queremos, que nós tanto necessitamos. Creio